Yeah. Yeah. Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Meu Primeiro Estágio na Agronomia. Esse podcast é um projeto de extensão da Universidade Estadual Vale do Acaraú. Eu sou o professor Jorge, professor do curso de Agronomia do campus de Acaraú, e hoje nós estamos recebendo mais uma engenheira agrônoma para completar esse nosso ciclo de entrevista com mulheres fortes do agro. Nós estamos recebendo uma colega de trabalho, a engenheira agrônoma Raquel Lima. Seja muito bem-vinda, Raquel. Obrigada, professor Jorge. Raquel, quem não tem o privilégio, quem ainda não lhe conheceu, que vai conhecer um pouquinho, conta um pouquinho quem é a Raquel Lima, se apresenta um pouquinho para o pessoal saber quem é você, sua formação, de onde você é. Olá, professor Jorge. Como você falou, sou a Raquel, sou engenheira agrônoma, sou aqui do Ceará mesmo, de Fortaleza. Fiz a minha graduação na UFC, fiz mestrado em bioquímica também na UFC, pelo programa de pós-graduação em bioquímica, e fiz doutorado em bioquímica também na UFC, e também realizei um estágio de pós-doutorado, PDJ, na UFC também, sob supervisão do professor Albenício. Atualmente, eu sou professora da UVA, professora de agronomia no campus Acaraú. Minha colega aí de trabalho. Raquel, conta um pouquinho, que acho que é bem interessante nessas entrevistas que a gente faz, como é que a agronomia chegou na tua vida? Foi pelo Globo Rural? Foi como? Na verdade, a agronomia, ela chegou na minha vida através de um professor do ensino médio, terceiro ano, professor de física. Na verdade, não tinha nem muita relação com a agronomia. E em uma aula ele apresentou essa profissão, né? Eu era muito jovem na época, tinha apenas 16 anos, eu ainda não tinha concluído o terceiro ano, eu concluí com 17, que foi quando eu entrei na faculdade. E ele falou sobre essa profissão, que até então eu não tinha muito conhecimento, disse que era uma profissão que estava em crescimento no Brasil. Eu me interessei e pesquisei um pouco sobre. Na época, a forma de ingressar na universidade era pelo vestibular, né? Não era Enem ainda. Então, tinha as específicas, e as específicas eram biologia e matemática, que coincidentemente eram áreas que eu tinha bastante afinidade. Então, isso também contou para o fato de eu ter escolhido a agronomia. Foi uma outra geração, né, a nossa. Aí tinha essas específicas, hoje em dia não tem, apesar que a nossa universidade a gente tem, mas alguns meninos que vão assistir nosso podcast não vão nem saber o que é específica, né? Porque eram duas fases, né? Quem passava para a segunda e ia para a específica. Mas vamos falar muito não, senão a gente entrega a nossa idade, né? Vamos deixar que foi recente isso. Conta agora um pouquinho, Raquel, que assim, tu entrou no curso de agronomia, a gente sabe que é mudanças, né? Tu era da capital mesmo, né? Isso. Pronto. Quando a gente vai, aí a gente tem aquela carga horária de ser um curso integral. Como é que chegou, então, essa oportunidade do estágio na tua vida? Foi tu que foi atrás ou não? Tá aqui, ó, o estágio para Raquel de mão beijada, vá lá e faça. Não, eu tive que ir atrás, né? Na verdade, eu iniciei como voluntária, que era bem comum na universidade na época, porque o curso era integral. Às vezes a gente tinha aula pela manhã, de 8 às 10, e a aula seguinte era às 16 horas. A gente ficava aquele tempo ocioso, e nós tínhamos interesse em nos aprofundarmos mais no curso, especificarmos em alguma área, conhecermos diversas áreas, né, que isso é uma possibilidade que o aluno da graduação tem, de conhecer várias áreas e ver qual área ele tem mais afinidade. Então, eu procurei a oportunidade de estagiar com algum professor, e eu iniciei o estágio no Nepal, lá na UFC, que é o Núcleo de Ensino e Produção em Agricultura Urbana, se não me engano, revisando o professor Marcos Esmeraldo. Aí, na época, eu iniciei como voluntária, mas em pouco tempo eu consegui uma bolsa de iniciação científica, e fiquei lá por, acho que cerca de um ano.
Só que eu não tinha muita afinidade com essa área, eu aprendi muito lá, a gente trabalhava, tem uma área lá na UFC do Nepal, então, assim, tem vários canteiros, a gente cultivava vários tipos de plantas ornamentais, plantas medicinais, tinha uma casa de vegetação também, então eu aprendi muito nessa prática, né, da agronômica, mas eu não me identifiquei muito com o tema de estudo, tema de pesquisa. Então, posso dar continuidade aos outros demais? Sim, pode, é bom, pode falar. Então, na época, surgiu a oportunidade de uma bolsa de iniciação científica no departamento de bioquímica, com o professor Joaquim Albenício, que é referência na área de fisiologia vegetal. Eu iniciei o meu primeiro estágio, esse que foi no Nepal, foi no terceiro semestre, então eu estava assim, bem no início do curso, né, não tinha muito conhecimento ainda de agronomia. Aí fiquei um ano, aí no quinto semestre eu tive essa oportunidade de estagiar no departamento de bioquímica, com o professor Joaquim Albenício. Aí teve a seleção, eu fui selecionada e iniciei a minha iniciação científica lá, no quinto semestre, que foi onde eu me identifiquei, né, fiquei encantada com o trabalho que era desenvolvido lá. Aí já iniciei o meu trabalho de monografia e continuei lá durante a graduação, né, até o fim da graduação, durante o mestrado e durante o doutorado. Então, eu sempre gostei muito de compreender os processos, né? A agronomia, ele é um curso muito vasto, muito amplo, então tem uma infinidade de áreas que o aluno pode estar atuando, estar se aprofundando mais para, quando concluir o curso, se especificar mais nessas áreas, nessa determinada área. Então, eu sempre tive muita curiosidade de compreender os processos na planta, né? A gente estuda muito assim, tem uma resposta tal, se você aduba com potássio, a planta, o fruto fica mais doce, mas eu queria entender o porquê, né? Eu queria entender o que estava acontecendo por trás. E, nesse estágio, departamento de bioquímica, eu tive essa oportunidade de compreender melhor a fisiologia da planta, a bioquímica da planta, então isso, para mim, foi muito, muito bom, foi onde eu me encontrei, e foi a linha que eu segui, né? Atualmente, eu sou fisiologista de plantas, então, essa história, ela é bem antiga, começou já na graduação. Antiga não, um dia desse. Raquel, assim, é interessante a tua fala, porque a gente sabe que foi seu percurso, você se apaixonou pela área, e foi uma curiosidade, né, que você teve a possibilidade de chegar, e a gente sabe que naquela época, né, se a gente voltar alguns aninhos atrás, a gente não tinha essa mesma mentalidade que a gente tinha hoje, as mesmas responsabilidades, a mesma visão, né, a gente era universitário naquele período. Conta aí um pouquinho como é que tu conseguiu, porque tu passou por dois universos bem distintos, né? Uma parte mais em campo, e que eu creio eu que na bioquímica a parte mais de laboratório, com muito reagente, com muita vigaria. Como foi a gestão de tempo? Como é que tu conseguia dar conta das tuas disciplinas obrigatórias que você tinha que pagar e ter êxito no teu estágio? Como é que tu conseguia fazer esse equilíbrio aí? Isso aí era bem complicado na época, né? Apesar de, no meu caso, né, eu viver para a universidade, né, não tinha muita responsabilidade no sentido de, eu era solteira, né, tinha meus pais para tomar de conta da casa, então eu vivia para a universidade, mas uma graduação em agronomia é muito puxado, né? A gente pagava 5, 6 disciplinas no semestre, e eu tinha, o meu maior medo era reprovar alguma disciplina, então assim, eu fiz o possível e impossível para concluir o curso sem reprovar nenhuma disciplina, sem atrasar o curso. Eu queria concluir nos 5 anos previstos. E, nesse sentido, o meu orientador, ele sempre foi muito compreensível, porque eu explicava para ele, né? Ele sabia que ele via que eu era uma bolsista dedicada, mas ele até brincava assim que quando era época de prova, eu sumia no laboratório. Eu explicava para ele que era período de provas, né? E eu me dedicava mais a estudar para as provas, porque eu sabia que não adiantava eu estar me dedicando ao estágio, né? A iniciação científica, no meu caso,
mas não consegui concluir o curso, porque as duas coisas eram importantes, então tem que caminhar de mãos dadas, o curso, né, as disciplinas e o estágio. E no meu caso foi difícil, mas foi possível, né, eu não reprovei nenhuma disciplina e também não fiquei com uma má impressão, né, não passei uma má impressão para o meu orientador, porque eu explicava para ele. Quando era época de prova, eu ficava um pouco mais ausente do laboratório, mas compensava quando passava esse período, né? E consegui conciliar os meus trabalhos, a minha monografia e as disciplinas. Sim, sim. Puxando aí um ganchinho desse teu comentário em relação a você comentar com o seu orientador, a gente sabe que os alunos, às vezes, quando estão fazendo estágio, né, nos colocando também como aluno, numa época que já fomos, a gente fica com muito receio, às vezes, de conversar com o orientador, né? Como é que foi a tua relação com ele? Como é que tu conseguiu desenvolver para você ter até essa facilidade, né, de comunicar, olha, época de prova? A gente sabe que cada estágio é único, né? A gente não tem como padronizar, mas que dica tu daria, o que tu aprendeu para essa relação com o orientador ser uma relação proveitosa e respeitosa? Em primeiro lugar, você ser transparente, né? Trabalhar com a verdade. Então, eu sempre fui muito transparente com o meu orientador. Você ser dedicado, porque eles sabem, né? Quando o aluno é dedicado, quando o aluno tem interesse. E ser sincero com ele mesmo. Eu sempre busquei essa sinceridade, né? Então, quando não dava, eu explicava para ele. Eu não tinha medo dele, né? Isso é bastante comum. Isso. Não sei se é porque eu já tive muita afinidade com ele desde o início, mas eu nunca tive medo dele. Então, se eu tinha alguma coisa para resolver, alguma coisa, eu sempre falava com ele. E essa conversa, né? Quando ele achava, não, que eu acho que você pode tentar fazer dessa forma, aí a gente ia tentando se alinhar e sempre deu certo. Certo. Agora comenta a parte do laboratório, né, que eu acho que, e do Nepal também tu pode comentar um pouquinho, de relação ao trabalho de equipe. Como era teu trabalho de equipe? Porque no estágio a gente não escolhe o coleguinha que vai trabalhar, né? Na faculdade a gente ainda escolhe o pessoal que vai trabalhar com a gente no seminário, no trabalho de grupo. Mas como é que foi essa relação de trabalhar em equipe para você, Raquel? A gente não consegue fazer nada só, né? Então, tudo que a gente faz, a gente precisa do auxílio dos colegas, né? Então, sempre tem aquela pessoa que você tem mais afinidade, no meu caso, na bioquímica, tinha uma amiga muito próxima que também conseguiu uma bolsa lá, né? Acho que um ano depois que eu entrei. Então, a gente fazia tudo junto, né? Então, quando tinha que fazer algum experimento, porque às vezes era muito puxado, teve um episódio que eu tive que chegar lá às 5 horas da manhã e sair 11h30 da noite. Já teve momentos também que eu tive que dormir na universidade. Então, sempre a gente fazia esses trabalhos com a ajuda dos colegas, né? Tanto os de graduação, quanto os doutorandos, os mestrandos, porque nesse laboratório que eu estagiei era um grupo bem grande, né? Tinha alunos também de pós-graduação. E o esquema que o meu orientador adotava, né, e adota ainda hoje, era do aluno de graduação e trabalhar sob supervisão de um aluno de doutorado, de mestrado ou de doutorado, de preferência de doutorado. Então, eu tinha uma co-orientadora, né, que era aluna de doutorado na época, e os trabalhos que eu desenvolvia era sempre com o auxílio dela, né, e eu também a auxiliava nos seus trabalhos de tese. Sim, sim. Comenta agora aqui um pouquinho, porque a gente sabe que, às vezes, ainda tem essa visão errada. A gente ainda escuta um pouquinho, né? De que a agronomia não é lugar, assim, tão, como é que se diz, agradável, né? Para a mulher, é um canto hostil, o agro, ele é rústico, não é, assim, um ambiente para meninas. Como é a tua visão, como é que foi a tua experiência, como é que tu enxerga a agronomia para esse campo de atuação, para as futuras engenheiras agrônomas, Raquel? A agronomia ele é um curso, né, bem vasto. Então, tem várias possibilidades, entre elas a possibilidade de você atuar no campo, né? Eu acredito que, aí eu estou entregando um pouco a minha idade, né? No meu tempo, eu não sofri preconceito por parte dos professores, dos profissionais, por ser mulher. Às vezes, algum coleguinha, né, de graduação, que tinha uma experiência melhor, já
sei lá, cresceu numa fazenda, alguma coisa do tipo, às vezes fazia algum comentário, não muito legal, mas, tirando essas coisas, eu nunca tive problema por ser mulher e agrônoma. E também a minha área ela não é muito no campo, né? É mais no laboratório. Mas no laboratório também eu nunca tive nenhum problema por ser mulher, nunca também sofri nenhum tipo de preconceito, assim, que eu tenha percebido, né? Pelo fato de eu ser mulher Sim, e sim. engenheiro agrônomo. É muito bom a tua fala, porque você pode dizer, né, realmente, olha, é possível, consegui, tá aí para ensinar as nossas meninas. Conta agora um pouquinho, Raquel, assim, na tua visão, o que é que tu acha que tu aprendeu, tu conseguiu levar para a tua vida até o dia de hoje? A gente sabe que a bioquímica entrou mesmo na tua veia desde a graduação, mas assim, o que é que tu aprendeu aí nesse período que você esteve, que tu considera que tu não teria aprendido se tu tivesse ficado só em sala de aula? Ah, tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa. Eu acho que é quase que impossível você concluir um curso de agronomia só em sala de aula, né? Porque ali a gente vê a teoria. Tanto que, por exemplo, né, você falou da bioquímica, né? Quando eu paguei bioquímica, quando eu entrei no estágio de iniciação científica na bioquímica, eu já tinha pagado a disciplina de bioquímica. Mas foi uma disciplina, assim, que não foi muito proveitosa para mim, né? Na época, eu não tirei muito proveito, não tinha muito conhecimento de bioquímica quando eu entrei lá no laboratório, mas na prática, né? Você fazendo um experimento, fazendo uma análise bioquímica, você lendo um artigo científico. Então, na prática, eu aprendi muito mais, né? E tive mais interesse em estudar bioquímica de forma independente, né? Então, muito que eu aprendi em bioquímica, eu estudei lendo mesmo de forma independente, porque surge a curiosidade, né? Você está ali fazendo um experimento, você está ali lendo um artigo científico, e surge a curiosidade de compreender aqueles processos de forma mais aprofundada. Então, é muito importante essa vivência prática. Outra coisa também que eu não desenvolvi, né, no curso de graduação, mas sim no estágio, foi o inglês também, né? Porque quando eu cheguei lá no laboratório de bioquímica, tinha um costume de toda semana ter a apresentação de um artigo científico, né, que a gente chama de referata, e os artigos eram de revistas internacionais, né? Então era tudo em inglês. E todo mundo tinha que apresentar, inclusive os alunos de graduação. Então, eu me lembro que eu não consigo me esquecer da minha primeira referata, né? Porque meu inglês era péssimo, melhorei um pouquinho, né? Mas na época era uma negação, não conseguia ler uma frase em inglês e tinha que ler um artigo todinho de, sei lá, de 20 páginas, compreender o científico, o intelectual do artigo e ler em inglês, né? Então, foi muito difícil para mim no início, mas aí eu vi que era necessário, né? Eu tinha que me igualar, me nivelar às pessoas que estavam lá no laboratório e conseguir, né, desenvolver essa habilidade. Hoje eu consigo ler artigos em inglês. Claro que a gente não sabe tudo, não sou fluente, mas isso também eu desenvolvi a partir do estágio que eu realizei já no início da graduação. Essa sua fala, Raquel, é muito interessante porque, assim, os meninos, eles têm muita oportunidade, né? Essa geração hoje em dia. E, assim, e é interessante porque isso casa, porque a Raquel acabou não falando, mas tu fez um período do teu doutorado fora, né, Raquel, também? Foi Sim, importante ter aprendido nesse momento? com certeza, com certeza. O meu orientador, ele sempre puxou muito dos alunos, né, dos orientados dele, de forma positiva, né? Então, ele foi, assim, essencial no meu desenvolvimento profissional. E ele sempre falava para eu fazer um doutorado sanduíche, né, que a gente chama, que é um estágio no exterior. E muita gente lá do meu laboratório fez, e eu tive essa oportunidade, né, fiz a seleção, foi pelo programa de doutorado sanduíche no exterior da CAPES, então eu tive essa oportunidade. No início, assim, eu não sabia nem o que fazer, né, para qual laboratório ir, como é que eu procedia, mas aí tinha alguns grupos de pesquisa que eu tinha mais afinidade, porque eu lia os artigos deles na época,
que eram grupos relacionados com fotorrespiração, que era um tema bem diretamente relacionado com a minha tese, do tema de pesquisa. Então, eu entrei em contato com um head, né, que a gente chama, que é o chefe de laboratório, de um grupo referência na área de fotorrespiração na Alemanha, que era o professor Hermann Bauer. Entrei em contato com ele, ele foi super solícito, muito gentil, me aceitou lá, né, para realizar esse estágio de doutorado sanduíche. Aí tem toda aquela papelada, né, e tudo, mas deu tudo certo, e eu passei 6 meses lá, e foi uma experiência muito boa para mim. Eu pude melhorar o meu inglês, porque apesar de ser na Alemanha, né, o inglês, ele é a língua universal. Então, eu tive a oportunidade de viajar para outros países também, que a língua inglesa não era a língua nativa, mas é incrível, né? Todo mundo se comunica em inglês. Você sabendo falar inglês, você vai para qualquer lugar do mundo e consegue se comunicar. Então, eu tive essa oportunidade de melhorar o meu inglês. É uma oportunidade que você se desenvolve também como pessoa, né? Uma experiência de vida muito boa, você conhece outras culturas. E, claro, né? Melhorei muito também no meu conhecimento intelectual na área. Tive a oportunidade de conhecer e desenvolver técnicas bem específicas, né, na área de fotorrespiração. Tive contato com alguns, né, dos melhores pesquisadores na área de fotorrespiração, porque a Alemanha, ela é referência, né, nessa área. Então, assim, foi uma experiência única e que eu encorajo, né, os alunos a tentarem também, a fazerem, porque às vezes a gente acha que é uma coisa irreal, né, fora da nossa realidade, mas não, você se determinando a fazer, você consegue facilmente, né, só você ter determinação, ter um objetivo claro, ter foco. Lá também eu tive a oportunidade de ter aula de inglês, né, eu me matriculei num curso de inglês na universidade, então foi muito bom. É muito bom essa tua fala, né, para os meninos aproveitarem enquanto é tempo, irem atrás, o inglês abre porta, a universidade, né, ela tem um mundo aí a oferecer, e aproveitem enquanto vocês têm tempo, enquanto não estão trabalhando. Então, a fala da professora Raquel é muito boa para justamente incentivar você que está escutando. Aqui a gente conversa aqui, perde noção do tempo. É bom, a gente vai relembrando, né, um pouquinho. Agora a gente vai para nosso momento final, Raquel, que é aquele momento que você vai dar um conselho para os nossos alunos, voltar um pouquinho, relembrar como é que foi, né, também, para você iniciar. Então, que a gente queria que você desse um conselho para aquele aluno que já está com toda a documentação preparada, já conseguiu o seu local de estágio, já ajeitou toda a sua programação e ele vai começar amanhã. Só que ele não vai nem dormir direito com aquele friozinho, né, aquelas borboletinhas na barriga, como é que vai ser, como é que não vai ser. Então, que dica você dá para quem vai começar o estágio, que tenha um sucesso, pelo menos, né, igual, maior ou melhor do que o seu? A dica que eu dou, as dicas que eu dou, né, é que o aluno ele se dedique, ele tenha dedicação, tenha interesse, né, não, vou agora parafrasear o meu orientador, né, fuja da média, né, ele sempre falava isso, fuja da média. Então, assim, tente sempre se destacar, né, não no sentido de ser melhor do que os outros, mas no sentido de ser o melhor que você pode ser, né, a gente sabe o nosso potencial, né, então, tente sempre se destacar, estude muito, pergunte, não fique acuado, né? Às vezes as pessoas, os alunos acabam ficando ali mais escondidos, né? Acuados, não façam isso. Tente ter contato com quem possa lhe oferecer alguma coisa, né? Eu digo assim, as pessoas mais antigas. Procure estabelecer boas relações com as pessoas no seu ambiente de estágio. E seja perseverante, né? Porque dependendo da área que você for iniciar, você vai começar, talvez, não sei se você já tem um conhecimento prévio, mas talvez não, né? Como no meu caso, não sabia de nada. Mas seja perseverante, não desista, acredite no seu potencial e trabalhe, né? Porque com trabalho e dedicação a gente consegue. Pois, professora Raquel, engenheira agrônoma, muito obrigado pela sua
entrevista. A gente agradece. A professora Raquel faz parte do projeto, né? Então ela está ajudando aqui para poder trazer mais uma história de uma mulher do agro para fortalecer. Você que nos escutou até agora, compartilhe esse podcast para aquele aluno que está em dúvida de como é que vai ser, se vai ter êxito ou não. Então, esse podcast ele pode ajudar. A gente agradece muito a sua presença, viu, professora Raquel? Eu que agradeço o convite. Sinta-se à vontade, para participar de outros. Te agradeço pela presença de todos e até o nosso próximo episódio. Tchau. Yeah.